Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta casa, a este cantinho de luz e de amor. Pedimos a gentileza de vocês desligarem os celulares. E neste momento, convido-os a fecharem os olhos. Respirando com consciência, vamos sentindo o ar entrando e o ar saindo. É a essência divina que está dentro de nós a nos relembrar o quanto somos amados. Elevando os nossos pensamentos em profunda gratidão, vamos emanar muito amor aos nossos mentores individuais, queridos amigos, que sempre dão um jeitinho de nos intuir e de nos conduzir ao caminho do bem. Vamos agradecer a Joana de Ângeles, a irmã Rosário, a todos os franciscanos, freirinhas e demais fraternidades espirituais que dão sustentação aos trabalhos desta casa. Neste momento, vamos sentir a presença do amor na forma de Mãe Maria. Mãe Maria nos envolve com seu manto azul e sussurra em nossos ouvidos dizendo que tudo passa. Ela nos acolhe em seu peito de luz e nos restaura, emanando muito amor aos nossos corações. E junto de Mãe Maria somos levados à presença do nosso irmão maior, Jesus, o Rabi da Galileia. Jesus, com o seu olhar sereno, contempla cada um de nós e nos diz que nos compreende e que sempre está ao nosso lado. Mestre querido, nós te agradecemos profundamente por ser o farol que ilumina a nossa existência. E junto de Jesus, somos conduzidos à fonte da vida, o nosso Pai de amor e de bondade. Pai querido, muito obrigado por nossa existência, muito grato por todas as experiências, pois em Ti somos mais do que vencedores. Sabemos também que todas as nossas provas, que todos os nossos desafios nos ajudam a crescer e nos ajudam a evoluir. E assim, Pai, nós só temos que Te agradecer por tudo e honrá-lo através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. E assim, Pai, nós Te oferecemos com muito amor a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E ainda nessa atmosfera amorosa, vamos receber a nossa companheira, Mônica de Paula, que nos trará os ensinamentos desta tarde.
Que Jesus a abençoe neste caminho tão abençoado e de luz. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus nos envolva. Mais uma tarde, mais uma semana. Irmãos, hoje vamos falar de um tema bastante especial. A semana do Dia das Mães, nós comemoramos, né, no Brasil, a semana do Dia das Mães, o Dia das Mães. Então vamos refletir um pouco, vamos pensar um pouco a respeito. Vamos falar sobre 3 personagens, sobre 3 mães. Moisés teve uma mãe, há milênios. Chamava-se Joquebede. E essa mãe, ela estava agoniada, porque queriam matar todos os bebês. E ela, imaginem, ela precisava trocar as fraldinhas, ela precisava alimentar o seu bebê, e bebê chora, e bebê faz barulho, e não podiam ouvir esses barulhos, quaisquer barulhos de bebês, porque senão eram denunciados e matavam esses bebês. Ela estava em plena agonia. Então ela lavava silenciosamente as fraldinhas, estendia dentro de casa para tentar secar, mas lembrem-se que naquela época não existia ferro de passar, né? E ela vivia aquela constante insegurança, o medo consumia aquela mulher. E ela pegava mel e colocava na boquinha do bebê para que ele não chorasse, porque o mel adoçava, era algo diferente, então o bebê parava de chorar, além de ser um alimento. Só que ela se viu numa situação tão delicada que ela falou: eles vão matar o meu bebê e eu não quero que ele morra. O que essa mulher fez? Por amor, ela colocou o seu bebê dentro de um cesto e lançou-o ao rio, com a esperança de que alguma mulher do outro lado, lá no Egito, pegasse o seu bebê, que ele ficasse vivo e cuidasse dele. E isso aconteceu. A princesa, a filha do faraó, pegou esse bebê e cuidou dele com todo amor e carinho. Por isso que nós chamamos aqueles cestos de Moisés, até hoje, cestos pequenininhos. Então, vamos entender a aflição dessa mãe, o amor dessa mãe. Ela preferiu dar esse bebê do que vê-lo morto. Vamos lembrar da mãe de Jesus, o nosso mestre. Essa mulher, o que será que essa mulher passou? Como será a tortura psicológica? Como foi a tortura psicológica que ela passou? Por quê? Uma mulher naquela época era muito mal vista, até hoje é mal vista, né? A mulher, ela não tem direito nenhum naquela região, quase. Então, naquela época, menos ainda, uma mulher grávida, e dizendo que foi a anunciação do anjo do Senhor. Então, ela, na verdade, vamos imaginar que ela era tratada como louca. Nós, espíritas, acreditamos, não que Jesus não possa ter vindo realmente, se Jesus quisesse, ele poderia ter vindo sem a concepção humana, ter ido com a ascensão total do corpo. Mas se ele mesmo disse que ele veio igual a nós, por que nós vamos entender que foi diferente com ele? Então essa mulher,
ela engravidou como outra qualquer, ela teve os 9 meses como outra qualquer. Mas ela enfrentou, e ela sabia também que queriam matar, principalmente esse rei que estava para chegar. Então, ela andava com José de uma cidade para outra. Esse menino nasceu. E esse menino, ele enfrentava bullying, porque ele era diferente. Ele era totalmente diferente dos outros meninos. Esse menino cresceu. Vejamos os relatos no Evangelho. Jovenzinho, ele discutindo com os doutores da lei. E ela super preocupada. Ela também não sabia lidar muito com aquela situação, porque ele era um prodígio. Mas ela tentava com todo o seu amor. E ela sabia, ela sentia no íntimo que algo muito terrível aconteceria. Porque sabia que ele era diferente e que ele era extremamente bom. Será que essa mulher não daria a vida por este filho? Com certeza daria. Mas mataram o seu filho de uma forma horrorosa. Então, imaginemos a dor dessa mulher. Porém, ela não deixou de ser boa. Ela não deixou de amar e de fazer o bem. Ela não caiu em depressão. Ela sim sofreu. Ela sim sentiu as barbáries que foram realizadas com o filho dela. Mas ela entendeu que ela tinha uma missão, que era trazer ao mundo este homem, o maior homem que já existiu. E que precisava ter acontecido como aconteceu, para que ficasse até hoje os seus exemplos. Então, uma mulher forte, uma mulher guerreira, que também deixou o seu exemplo, e que hoje é a mãe da humanidade. E nós a chamamos de mãezinha querida. Ela nos ensinou, e ela nos ensina a sermos mães e a sermos filhos. Mãe bondosa, generosa, porém firme, condutora. Uma mulher que não tem nada a dizer da sua conduta. Estudemos mais a vida de Maria para entendermos melhor essa mulher. Então, vamos falar de uma outra mulher agora. Joana de Cusa, que é a nossa Joana de Ângeles. Joana de Cusa, na época de Jesus, ela chamava-se assim. Essa mulher, ela era casada com um soldado de alto escalão da época do governo. Então, ela tinha regalias, ela tinha uma casa muito bem montada, ela tinha roupas muito finas, ela tinha empregados que cuidavam e que auxiliavam na sua residência. Então, era uma mulher nobre, da alta sociedade, digamos assim. E ela tinha 2 filhos, era mãe. E cuidava muito bem dos afazeres da casa, dos seus funcionários e dos seus filhos. Um dia, Joana de Cusa conheceu Jesus e tocou intensamente no seu coração. Os ensinos de Jesus, a conduta do mestre, até que ela conseguiu conversar com o mestre e disse a ele: mestre, eu gostaria muito de segui-lo. Eu gostaria muito de participar dessa obra de caridade e de amor. E aí Jesus disse a ela: no momento, não é possível. Vá e cuide do seu esposo. No momento, ele precisa mais de você do que eu. E ela voltou para casa, cuidou do esposo, cuidou da família. E seu esposo logo veio a falecer. O que aconteceu? Ela perdeu tudo. Tudo materialmente falando. Porque quem era o provedor?
era o marido. E então, ela não trabalhava, ela não tinha profissão. Na época, as mulheres eram, né, como nós já falamos, muito mal vistas, e, enfim. Sabe do que ela foi trabalhar? De empregada doméstica. Uma mulher de alta sociedade trabalhando como empregada doméstica para sustentar os seus 2 filhos, para que eles não morressem de fome. E aí, ela começou a poder frequentar e poder praticar a caridade, frequentar os núcleos dos cristãos da época. E ela foi descoberta num desses núcleos. E o que aconteceu? Ela foi morta com os cristãos da época. Muitos morriam com os leões, outros na fogueira, outros, enfim. Ela morreu na fogueira. Só que levou com ela os 2 filhos. Quando pegaram ela, os 2 filhos também foram mortos. E um dos filhos falava para ela: mãe, abjura, mãe, pelo amor de Deus, diz que a senhora não conhece esse tal de Jesus, nós vamos morrer. E ela disse: acalma o teu coração, eu não posso dizer que eu não conheço, porque ele é a luz da vida. E se eu disser isso, eu vou contra todos os princípios. Esse filho, depois de mais de 1000, quase 2000 anos, que veio perdoar esta mãe. Porque nós acreditamos que nós somos espíritos em primeiro lugar. Então, temos várias encarnações, uma após a outra. Enquanto esse filho ficou preso àquela situação, preso, que eu digo, não perdoando a mãe, que não reconheceu, ou melhor, que deixou ele morrer na fogueira, esta mãe foi evoluindo espiritualmente e não deixou de amá-lo. Porque uma verdadeira mãe acompanha o seu filho pela eternidade. E ele reencarnou nessa época e os 2 reencarnaram. Um deles é o Divaldo e outro é o... esqueci o nome dele. Que trabalhava com o Divaldo, que faleceu recentemente. Que vocês podem procurar, trabalhador da Casa do Caminho. Então, isso, meus irmãos, é a prova, e eles sabem disso. E quem fala isso é Divaldo Pereira Franco. Não sou eu quem conto essa história. E aí ele entendeu e ele perdoou e ele aceitou. Então, vemos que cada espírito tem a sua jornada. Ela veio reencarnando com várias encarnações, várias como Joana Angélica, Juana de la Cruz, e assim por diante. E hoje ela é um espírito totalmente iluminado. E podemos dizer que ela é também uma verdadeira mãe. Por quê? Porque eu narrei esses 3 casos. São casos de mães que amaram muito. Casos de mães que entenderam a maternidade e que são exemplos para que nós entendamos e compreendamos que, se não entendemos ainda a maternidade, temos um tempo, a vida pode nos proporcionar para entendermos, compreendermos e praticarmos a maternidade. E a maternidade não precisa exatamente que um filho venha do ventre. O filho, ele pode vir em forma de amigo, em forma de parente, em forma de um irmão da rua, enfim, de várias maneiras. Então, que entendamos que o exercício da maternidade é abnegação, é paciência, é fé, é vontade. Se algum de nós teve a grata oportunidade de ter tido uma mãe zelosa, uma mãe que cuidou, que ensinou, agradeça e ore por ela. Não só
nesse Dia das Mães, mas sempre. Mas se algum de nós não teve essa possibilidade, não teve esse tipo de mãe, que teve uma mãe que ou abandonou, ou, enfim, não teve a oportunidade de amar, de estar presente, não a culpe. Porque nós somos espíritos, como nós falamos, e o Espiritismo nos traz os esclarecimentos. Nós somos espíritos que viemos reencarnando várias vezes. Então, hoje vivemos exatamente aquilo que plantamos. Se em determinado momento nós não plantamos algo muito bom, provavelmente estamos colhendo. E se estivermos colhendo, tudo bem também. Então, é aceitar o momento. Bem-aventurados os aflitos, Jesus nos coloca. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, meus irmãos, pensemos a respeito. É momento, essa semana, no Dia das Mães, de perdoarmos, de entender que o outro e que a mãe, ou que aquela que foi a nossa mãe adotiva, a nossa mãe postiça, a nossa mãe verdadeira, enfim, a figura materna, ou a nossa figura como mães, não foi totalmente correta, 100% certa. É momento de perdoar, é momento de orar, é momento de agradecer. Porque, de uma maneira ou de outra, nós somos mães e filhos. Muitas vezes, existem homens que exercem muito mais a maternidade do que algumas mulheres. Então, que nós entendamos, somos espíritos em primeiro lugar. Espíritos, o espírito não tem sexo. Mas Deus permite que venhamos em corpos femininos e masculinos para que aprendamos com cada um. Pois a maternidade, sim, ela traz algumas características, que são o cuidado maior, a oportunidade de gerar, a oportunidade de manter a família. Oportunidades, meus irmãos. Não que façamos sempre dessa maneira. Como foi dito, tem muitos homens que são muito mais mães do que algumas mulheres. E o homem, ele tem mais a característica da razão. E a sua musculatura e sua estrutura física, ela é diferente da estrutura física da mulher. Comparada cientificamente, o homem ele foi feito realmente mais para trabalhar. Hoje os tempos estão mudando. Então, com certeza, a humanidade, os corpos daqui para frente vão vir diferentemente. Faz parte da evolução. Queridos irmãos, a mensagem é essa. A mensagem é para que nós reflitamos, que nós não fiquemos com um pesar, que nós lembremos se a nossa mãe ou a figura materna que caracterizou a figura de mãe já partiu, já não está conosco, não tenhamos o pesar também. Tenhamos a alegria de termos convivido com ela e que façamos uma oração, que agradeçamos ao Pai de termos tido a oportunidade de conviver. Lembremos que ser mãe pode ser aquela que dá a oportunidade do espírito vir, ou seja, de gerar a criança no seu ventre, mas não cuidar. Ser mãe, aquela que adota, seja por vias legais ou não, o filho, ou o sobrinho, ou qualquer outra criança,
com muito amor e carinho. Que pode ser uma tia, que pode ser uma nora, que pode ser até uma filha. Muitas vezes tem filhas que são mais mães do que a própria mãe. Que pode ser uma prima, que pode ser uma amiga, que pode ser qualquer pessoa. Então vamos agradecer. Lembremos-nos disso. Joana tem um livro chamado A Psicologia da Gratidão. E quando nós entendemos que a gratidão, ela move não só o que é ruim de dentro de nós, mas ela traz o que é bom, a nossa evolução, ela dá altos saltos. Então, lembremos-nos de agradecer a bênção da reencarnação. De pelo menos agradecer pela mãe que nos gerou, que teve a oportunidade de termos tido a oportunidade de nascermos. Pelo menos isso. Se a nossa mãe não fez o seu papel, ela fez pelo menos em um dos atos mais nobres, que é ter dado a oportunidade de nós termos reencarnado. Agradecer a bênção de ter tido alguém ou uma mãe e de ser mãe de alguém, mesmo que não seja física ou biologicamente, mesmo que esse nosso filho seja mais velho do que nós. Agradecer a bênção de ter tido a oportunidade de aprender, de ter tido a oportunidade de viver. Desejar a vitória dessa pessoa, seja mãe ou seja filho, o crescimento desse ser, o bem-estar desse ser, o aprendizado dele ou dela, o aprendizado com as dores. Porque muitas vezes o filho ou a mãe ou o pai, seja quem for, aprende com o sofrimento, com as dores. Ofertar preces, porque a prece é uma ligação direta ao Pai. E não precisa ser uma prece longa, uma prece sentida, uma prece do coração. Ofertar preces pedindo proteção, porque uma prece bem dita, bem conduzida, ela chega imediatamente ao coração do Pai, ao coração do Mestre Jesus. Tem uma prece que eu quero ler para vocês e nós já encerramos. Essa prece não é destinada às mães. Essa prece fala a respeito do amor e de amar. E eu vou ler alguns trechos somente do livro Amar Também Se Aprende, de Francisco do Espírito Santo Neto. E quem escreve a prece é o Espírito Hamed. Senhor, sublime educador de nossas vidas, no limiar desta prece, estamos recolhidos interiormente, suplicando lucidez, para que possamos viver amando em harmonia com os teus superiores desígnios. Cristo de Deus, tu conheces a complexidade humana. Ensina-nos a ciência do afeto e as técnicas do peito aberto. Certa vez, em casa de Simão, o fariseu, não menosprezaste a mulher decaída, antes a ajustaste, dizendo: muito lhe foi perdoado, porque muito amou. Mas a quem pouco se perdoou, é porque pouco ama. Teu ensino foi: o amor foi feito para acolher, não para julgar os outros alçando num pedestal dourado. Muitos de nós amamos à semelhança das crianças carentes, choramingando e fazendo birra para serem notadas e queridas, às vezes por um coração insensível, aceitando humilhações com obediência infantil. Senhor Jesus, no final de cada dia, quando nos recolhermos em prece,
que possamos fazer uma reflexão sobre nós mesmos e dizer com tranquilidade: hoje exercitei um pouco mais a arte de amar. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem inspirado. Que assim seja. Meus irmãos, agradeço a oportunidade. Vou pedir que fiquem com essa prece. Não aplaudam, mas fiquem com a essência da casa de Joana, desta casa que é uma verdadeira mãe, e levem para os vossos lares o amor que aqui desfrutarem. Que assim seja. Vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações. Aproveitando toda essa energia que nos envolve, essa energia divina, tão amorosa. Vamos ofertar a espiritualidade aqui presente, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores intenções. Vamos ofertar ao Pai da vida toda a sabedoria da compreensão. E compreendendo, como foi falado, abramos os nossos corações em perdão, em compaixão e em misericórdia. Pai querido, muito obrigada por esta tarde bendita. Nós, na qualidade de teus filhos, na qualidade de irmãos que somos, te oferecemos, Pai, o nosso amor e a nossa gratidão. E que essas melhores vibrações sejam direcionadas pela espiritualidade maior a todos os nossos irmãos que passam por situações delicadas, por situações de sofrimentos, de perdas, de doenças. Que este amor, Pai, os envolva, os tranquilize e resgate em cada ser a fé em Tua misericórdia. Queremos oferecer também, Pai, o nosso amor puro e sincero a todas as mães, as nossas mães, a todas as mães deste planeta, a todas as mães, na qualidade que elas tiverem, pois todas, em essência, são mães. E assim, com o coração envolto em muito amor, oferecemos à nossa Mãe Maria a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus. Tenham uma ótima semana e para as mamães, que o dia de vocês sejam plenos. Graças a Deus.